Bom, então, além dessa avaliação de substituir a medida por outra menos gravosa, esse artigo 15 da Resolução 65 traz também, mais uma vez, a questão da obrigatoriedade da oitiva do adolescente e um dispositivo que é muito importante, que é esse parágrafo 2º, que ele fala que é vedada a privação da liberdade do adolescente antes da decisão que aprecia a aplicação da medida prevista no inciso 3º, artigo 122 do ECA. Caso em que deverá ser imediatamente conduzida a audiência especial com intimação do Ministério Público ou defesa técnica. Na audiência se tomará as declarações do adolescente e o juiz decidirá se cabe ou não a sanção. Por que esse artigo é tão importante? O que acontece? Né? Que é muito comum, que já foi, tem jurisprudência, inclusive do TJ, para vocês verem quanto absurdo é, e acontece na prática. É a chamada internação-sanção provisória. Então, o que os juízes costumam fazer? Vê o descumprimento da medida, decreta internação-sanção do adolescente para, com esse decreto, possibilitar a expedição de mandado de busca e apreensão. Porque o mandado de busca e apreensão é equivalente a um mandado de prisão, então ele só pode ser expedido em casos de privação de liberdade. E aí, o que acontecia? Então, os juízes decretavam a sanção sem citar os requisitos legais para possibilitar, logicamente, a expedição do mandado de busca. E aí, o que acontecia? Esse mandado de busca é cumprido, o adolescente fica lá internado, às vezes até 1 ou 2 dias, se ele foi pego na sexta até segunda, para então ser ouvido pelo juiz. Então ele primeiro é preso e depois ele se justifica. Então é uma inversão lógica de tudo que a gente viu como requisito, né? Isso era uma prática super disseminada. Então a internação-sanção provisória, até o TJ rechaçou, falou não pode de jeito nenhum, primeiro tem que ouvir. Aí o que as juízes começaram a fazer? Começaram a fundamentar a expedição do mandado de busca, falando que ele estava sendo expedido unicamente para viabilizar a oitiva do adolescente. Porque, em vez de mandar um mandado de intimação e de condução coercitiva para o oficial de justiça cumprir, expede logo um mandado de busca, porque aí é força policial, um super constrangimento, os juízes fazem assim. Mas não é a mesma coisa, né? É diferente um oficial de justiça te intimar e uma polícia chegar na sua porta e te apreender, né? Só que no judiciário eles equipararam essas duas situações, então o comum começou a ser. Já que não podia decretar a sanção provisoriamente, começou a ser expedir um mandado de busca para viabilizar o oitivo do adolescente. Hoje, como que está isso no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo? Eles admitem que a expedição de mandado de busca e apreensão em casos de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, desde que fique comprovado que foram esgotados todos os meios para tentar localizar o adolescente. Então, já tentou intimação pessoal, já tentou condução coercitiva e mesmo assim o adolescente não compareceu em audiência de justificação. Nessa hipótese, eles admitem a expedição de mandado de busca desde que ele seja cumprido em dia útil e no horário de expediente forense. Por quê? Para ele ser imediatamente conduzido à audiência. Então, o mandado de busca nessa hipótese seria só para possibilitar o uso da força policial e o adolescente ser apresentado imediatamente em audiência. Para a semi-liberdade, o TJ daqui de São Paulo tem entendido que não precisa esgotar as diligências prévias de localização, porque como a semi-liberdade tem um caráter privativo de liberdade também, a sua natureza autorizaria a expedição direta do mandado de busca. De qualquer forma, a gente vai sempre sustentar que não pode ser de busca em caso de descumprimento, e sim tem que ser marcada a audiência de justificação prévia para a qual o adolescente deve ser pessoalmente intimado. Marca a audiência pessoalmente intimado, ele não comparece, marca uma nova data para a qual ele deve ser conduzido coercitivamente. Na remota hipótese dele ser marcar a data, não rolar condução coercitiva por culpa do adolescente, porque a maior parte dos casos lá não acontece por causa do oficial de justiça, que não vai lá cumpre no lugar errado, fala que não achou o endereço, vai no horário, enfim. Aí a gente tem que ficar insistindo que ele cumpra direito. Se não cumpriu, porque o adolescente, o oficial foi lá, pegar na mão, vou te conduzir. O adolescente falou, não quero ir de jeito nenhum. Aí sim, né, em tese estaria caracterizada uma hipótese, ao meu ver, que autorizaria a busca e apreensão, mas eu nunca vi isso na prática. Na prática eu vejo que os oficiais não cumprem direito e já sai a busca e apreensão. Mas de qualquer forma, mesmo no caso de busca e apreensão, é muito importante isso, que ela tem que ser cumprida num dia e num horário que ela viabilize que o adolescente seja apresentado na frente do juiz, porque não há nenhuma ordem determinando a internação dele, porque não pode haver, porque a internação-sanção só pode ser decretada depois da audiência.
E aí tem uma questão importante que é a questão do cabimento ou não da internação e sanção em caso de medida socioeducativa aplicada em sede de remissão. Então, como a gente comentou, né, a remissão ela pode ser extintiva, ela pode ser concedida no Ministério Público, que é a exclusão do processo, que a gente vai sustentar que nunca pode ser com medida. A remissão com medida, ela pode ser extintiva ou suspensiva. E nenhuma delas, o descumprimento enseja internação sanção. Tá? Isso é muito importante. Então, por quê? Porque as medidas socioeducativas eventualmente impostas em sede de remissão não foram impostas após o devido processo legal, né? Foram impostas como remissão. A remissão, pela sua própria natureza, não é no final do processo, né? Então, se não houve o devido processo legal, o adolescente nunca pode ser internado. E a internação-sanção é uma espécie de internação. Então, quando é caso de remissão, não cabe internação-sanção. Então, o que acontece? No caso da remissão suspensiva, o descumprimento da medida enseja simplesmente o prosseguimento do feito. Então, tem uma tese da defensoria que fala que, nesse caso, o adolescente deve ser ouvido antes da retomada do processo. E nem a garantia que ele tem que ser ouvido antes da internação e sanção, a tese da defensoria é que, se ele descumpre a remissão suspensiva, antes de que o processo seja retomado, já que a consequência do descumprimento é a retomada do processo, ele tem que ser ouvido em audiência, para saber por que ele descumpriu, para ver se é o caso ou não de retomar o processo. O descumprimento da remissão extintiva, por sua vez, não tem qualquer consequência. Então, não retoma o processo porque ele foi extinto e não pode ensejar internação ou sanção. Então, assim, uma medida que fica lá tentando intimar o adolescente para cumprir, ele não cumpre, acabou. Arquiva e não tem o que fazer. Então, ela é uma obrigação natural, não tem nenhuma outra solução que não seja o arquivamento. Então, nunca cabe internação ou sanção em sede de remissão, uma coisa que tem que prestar muita atenção quando está atuando no processo. A que título aquela medida foi imposta, né? Bom, então a remissão e extinção. A exclusão é a do Ministério Público. A do juiz a do juiz é ou a suspensão ou a extinção. A ministerial, eu entendo que ela nunca pode ter medida. Então, a gente vai entender que ela não pode ser executada. Tem algum dispositivo legal que seja ilegal que permite? Parece, pela leitura que eu fiz do ECA... Pela leitura dá a impressão que sim. Dá essa impressão. Dá. E isso dá essa impressão para ele? Dá. Não, mas eles não costumam impor. Aqui em São Paulo eles não costumam impor. A remissão que eles concedem é sem medida. A com medida é sempre judicial. É porque eu li um resumo do professor antes, do professor de processo penal, do Rogério Santos, e ele lá falando que podia. Aí eu achei estranho. Aí eu li também, né? Sem esse preparo adequado, eu achei que podia também. Não, é que assim, se você for fazer uma análise do artigo que fala da remissão com os outros princípios do ECA, você vai chegar à conclusão que não pode. Mas olhando ele especificamente, aparentemente sim. Porque em tese, assim, eu acho que a única medida que dá para sustentar que o MP pode impor na remissão ministerial é a advertência. Porque a advertência, o dispositivo que fala da advertência fala que ela não precisa nem de indício suficiente de autoria, não lembro qual é a locução da lei. Mas em tese, assim, não precisa nem estar comprovada a prática de um ato infracional. Então, nesse caso, assim, acho que se o MP quer impor alguma medida na remissão que ele concede, teria que ser essa. Tá? Mas as outras medidas dependem de um processo, e o processo tem que ser judicial, né? E aí, assim, bom, além do incidente, então a gente viu, né, as questões das reavaliações e substituições das medidas por mais graves ou menos graves. A gente viu a internação-sanção, e agora a gente vai para a unificação, que é um outro incidente da excepção que é super importante. Então, é comum que um adolescente esteja cumprindo uma medida e receba outra de natureza diversa. O que acontece nesse caso? Qual medida deve prevalecer? É possível cumprimento simultâneo de mais de uma medida? Então, o que a gente tem que ter como pressuposto nessa análise, né? Vocês entenderam o problema da unificação? Eu coloquei em perguntas porque acho que fica mais fácil para visualizar qual que é essa situação. Então, assim, no processo como as soluções a gente vai encontrar com base nesses pressupostos. Então, o processo de execução, ele objetiva sempre um ideal pedagógico, que alcançado implica a perda de um
objetivo. Então, a execução das medidas não existem por si só. Elas existem por conta de um ideal, que é uma finalidade a ser alcançada, uma finalidade socioeducativa a ser alcançada. Então, isso é mais importante do que todas as medidas impostas àquele adolescente sejam cumpridas. É mais importante que esse objetivo seja alcançado. Então, o objetivo geral, a gente pode dizer que é inibir a reincidência e não responsabilizar o jovem por cada uma das infrações por ele cometidas. Através do conteúdo estratégico pedagógico que é desenvolvido na medida, espera-se do jovem um aprendizado que, alcançado, faça com que perca o sentido outras medidas que invariavelmente terão o mesmo objetivo. Então, se já alcançado o objetivo de uma medida pelo sucesso por uma outra anteriormente imposta, a perda do objeto dessa nova medida. Então, completado o ciclo de intervenção sobre aquela pessoa, as outras medidas perdem o seu sentido. Então, o que eu estou querendo dizer? É assim, o objetivo é que o adolescente, se integre socialmente, tenha uma estratégia pedagógica que ele não, e no limite que ele não reincida mais. Então, o adolescente está lá cumprindo uma medida de semi-liberdade e aí sobrevém uma notícia de que numa outra sentença foi imposta para ele a liberdade assistida e numa outra prestação de serviço da comunidade. Ele vai cumprir todas essas medidas porque são 3 sentenças diferentes? Não. Porque a ideia não é que ele seja responsabilizado por cada ato apurado em cada sentença. A ideia é que essa finalidade pedagógica, esse objetivo da lei seja atingido. Aí qual tem que ser a análise? A análise tem que ser qual das medidas impostas é a mais adequada naquele caso para se atingir o objetivo. Então, uma vez atingido o objetivo por meio de alguma dessas medidas, pronto, se encerram as demais. Então, por isso que é tão importante esse incidente da unificação. Então, a gente tem que ter como pressuposto que o objetivo não é que cada ato do adolescente receba uma medida e aí vai ser responsabilizado por tudo isso. Por exemplo, o adolescente, é muito comum que o adolescente está cumprindo internação e aí, às vezes o processo anda mais rápido que o outro e um está internado provisoriamente, o outro ele não está. Ele está cumprindo internação e aí ao longo daquela internação sempre vem a sentença por um outro ato que ele também recebe internação. Ele vai ter que cumprir essas 2 internações? Não. Porque se os seus objetivos forem alcançados com o cumprimento da internação, que é a única, não tem sentido que depois que ele cumpra uma, ele tem que cumprir a outra. Então é para isso que existe essa questão da unificação, essa é a ideia. Que foi ao contrário, como estiver cumprindo o óbito de trabalho Então, normalmente a regra que a gente vai seguir, esse é o pressuposto, a regra é que as mais graves absorvem as mais leves, tá? Essa daqui, o pressuposto é que a ideia não é responsabilizações individuais, mas é o que eu te falei, nesse caso, se ele estiver cumprindo a LA super bem e a internação for por um ato anterior ao que seja o LA, a gente pode pedir a reavaliação pedindo para ele continuar na LA. Porque o pressuposto é esse, o pressuposto é que se ache qual que é a medida mais adequada para evitar a reincidência e para possibilitar a reintegração social naquele caso. Então, assim, os pressupostos são esses. Quais são as regras gerais? A medida mais gravosa absorve as demais, então a internação absorve a SEMI e a SEMI absorve a LA. Então, o adolescente está em cumprimento de SEMI, pratica um novo ato, por esse novo ato ele recebe internação. A SEMI é absorvida pela internação e ele vai cumprir só a internação. Saiu da internação, ele não precisa voltar para a SEMI. Ela já foi absorvida. E a mesma coisa com ele está cumprindo LA e aí recebe uma nova sentença por internação ou por SEMI. Quando ele acabar de cumprir as mais graves, ele não vai voltar para a mais antiga, mais leve, mais antiga. Ele vai, pronto, caiu, sair sem medida. Elas são unificadas, elas viram um processo só. Não é que ele sai com várias pendências, não é que elas são somadas, elas são unificadas. E significa que o adolescente é único, que a intervenção acontece só sobre ele, que o objetivo é único. Então, por que a mais grave absorve? Porque nessas mais graves, os recursos são pedagógicos, são empregados, têm maior intensidade, Então, a medida de internação é muito mais intensa, as intervenções que são feitas com adolescentes são muito mais intensas do que uma medida de LA. Então, é desnecessário que o adolescente em internação cumpra também uma LA. Então, assim, essa é a regra básica geral. Claro que ela tem exceções, que vão ser... Quando que as exceções vão acontecer? Principalmente por questões cronológicas, Porque, em geral, assim, até por uma questão de lógica, o adolescente na primeira infração recebe uma LA, na segunda ele vai receber ICM, na terceira vai receber internação, em geral. Acontece, às vezes, que a primeira medida foi internação, depois vai ser... Mas acontece que
processos andam em tempos diferentes. Então ele recebeu um LA, ele praticou um ato, está sendo processado. Durante esse primeiro processo, ele praticou um novo ato e já recebeu uma LA. Ele está cumprindo bem LA. Só que o processo por ato anterior, a sentença depois, implica internação, que eu expliquei naquele momento da reavaliação. Então, nesses casos, tem exceção. Mas se a cronologia, assim, ele está em LA e pratica um novo ato durante o cumprimento da LA, e aí por isso ele recebe internação, normalmente ele vai cumprir internação mesmo. Tá? Aí, quando que as medidas podem ser cumpridas ao mesmo tempo, né? Quando elas podem ser acumuladas? Em geral, quando elas têm a mesma amplitude de intervenção, funcionam são desempenhadas da mesma forma. Então, a regra geral é a possibilidade de acumulação da liberdade assistida com a prestação de serviços da comunidade, porque elas até são executadas no mesmo serviço. Então, é comum que, por exemplo, o serviço de LA seja também o local em que vai receber o adolescente e encaminhar ele para a prestação de serviços da comunidade. E aí, isso é tão comum que, às vezes, na própria sentença já é imposta de forma cumulativa LA com PSC. O juiz mesmo do conhecimento impõe as duas juntas. Ou não, ou às vezes o adolescente tem dois processos diferentes. Cada um ele recebeu LA, outro ele recebeu PSC. Na execução vai juntar os dois, mas ele vai cumprir as duas. Há uma discussão se é possível acumular a prestação de serviços com a SEMI. Eu acho que não, porque eu acho que a SEMI já é muito gravosa, já é uma intervenção muito drástica, ele já tem que fazer muita coisa lá, não tem sentido impor mais a obrigação de prestar serviços. Acho que o que se conseguiria com prestar serviços, a SEMI já esgota. Mas, na prática, acontece muitas vezes que o juiz fala, não, tudo bem que ele tem que ir para a escola durante o dia, tem que trabalhar, então vai cumprir no sábado a prestação de serviços. Enfim. Mas a regra, então, é mais grave, absorve mais leve, e que as medidas que têm mais ou menos a mesma abrangência podem ser acumuladas. E aí, então, essa regra, né, porque essa questão da unificação, ela está prevista no artigo 45 da lei do SINASE, que vai falar: se no transcurso da execução sobreviver sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos previamente o Ministério Público e o defensor no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. Então, a situação que eu acabei de explicar, né? Uma medida chega a notícia de uma nova sentença. Que regras são importantes na hora dessa unificação? Que é vedada a autoridade judiciária determinar o reinício do cumprimento da medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos, né, de 3 anos de liberação compulsória, que é 3 anos ou 21 anos, primeiro, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Então, assim, se é por ato anterior, se o adolescente está cumprindo uma medida porque ele praticou um roubo em agosto desse ano. E aí, durante a execução dessa internação que ele está cumprindo, vem a notícia de que por um ato que foi praticado em setembro, ele começou a cumprir, né, mas em julho ele tinha cometido um outro roubo que ainda estava em apuração. Aí veio a notícia de que eles vão uma nova internação. O juiz não pode determinar, então, que o prazo máximo de 3 anos vai começar do zero. Ele vai unificar e o prazo máximo de 3 anos vai ter que ser contado. Agora, se o adolescente, por exemplo, no curso da execução, ele pratica um novo ato infracional, sei lá, ele fugiu, a hipótese mais clara de visualizar. Ele estava cumprindo internação e ele fugiu. Aí ele fugiu e praticou um novo ato. E por esse novo ato ele recebeu internação. Aí nesse caso, ele vai poder ficar até mais que 3 anos no total. Porque foi um novo ato praticado durante o curso da execução, e não anterior. Entenderam? Então é isso a questão. E aqui é uma coisa muito, muito importante que deixa claro aquelas respostas que eu falei. Que fala que é vedada a autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos estacionais praticados anteriormente, adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. Então é isso, o adolescente está lá, está cumprindo uma internação e ele praticou antes um novo ato que deu um latrocínio, não importa, um homicídio. O processo demorou mais. Só que na hora da sentença, ele já cumpriu uma internação por um ato posterior.
e já está em LA ou já está substituindo, não importa a gravidade do ato, se ele já cumpriu a medida socioeducativa de internação, ele não pode receber uma nova medida da mesma natureza por um ato que foi praticado posteriormente. Isso, eu até estava lendo um texto outro dia de um promotor de justiça que ele fala que essa regra é absurda, que então gera impunidade, mas enfim, a lei fala expressamente, não tem muito como contrariar, tá? É vedado. Então, por mais grave que seja o ato, não tem muito o que fazer, assim, o Ministério Público nesse caso tem que aceitar que é vedado e pronto, não importa a gravidade do ato. E então o que eu falei, né, que... Professora, Tá. então se um assistido de repente cometeu um ato grave, infracional, que vai ensejar uma grande, por exemplo, um homicídio, seria interessante ele cometer um homicídio menos grave, um ato menos grave para ser julgado por ele, porque o outro vai demorar mais de repente. É que na verdade essa questão de demorar mais é super relativa, porque se ele pratica um ato grave, normalmente ele vai ficar internado provisoriamente. Se ele ficar internado provisoriamente, por as máximas de 45 dias. E o processo é encerrado nesse prazo. O que acontece é que às vezes uma vítima não vai e tal, o adolescente é liberado, e aí o tempo que ele está respondendo em liberdade, ele pratica um novo ato. E recebe uma internação. Na verdade, não é vantagem para ele, porque se ele ficar internado, assim, é que assim, não faz sentido querer isso, porque o máximo que pode acontecer com um adolescente é ficar internado. Então, se ele ficou internado por um roubo, por um homicídio, tanto faz, entendeu? Ele ficou internado de qualquer forma. Então, assim, não é vantagem, porque de qualquer forma ele ficou internado. Esse dispositivo só é aplicado em caso de internação. Então, assim, na verdade, o que ele está dizendo é, se ele já cumpriu uma medida de internação e a medida de internação foi extinta ou foi substituída por uma outra menos grave, é porque se entendeu que a medida de internação naquele caso já teve os efeitos esperados, então não tem por que querer que ele cumpra de novo, entendeu? Por isso que não tem isso de ser vantagem ou não. Mas então o parágrafo primeiro traz a única hipótese que a medida de internação pode durar mais do que 3 anos, todo o cometimento de um novo durante a execução, que é raro e acontece mais essa coisa de fuga, né? O indivíduo foge da internação porque tem bastante fuga, né, nesse caso. Ele foge, comete um novo ato e aí, enfim, na soma total, pode ser que... ou até lá dentro, enfim. É que lá dentro, em geral, depende da postura se vão fazer boletim de ocorrência e processá-lo por esse novo ato ou não, né? Mas é lá dentro também. E o parágrafo 2º do artigo 45 traz a regra importante que está fundamentada na ideia de que tendo o adolescente cumprido satisfatoriamente a medida socioeducativa, tanto é que ele foi extinto ou progredido, o caráter pedagógico já foi exaurido e, portanto, a perda do objeto socioeducativo, né? Se ele já cumpriu, já cumpriu. Não tem isso que fazer. Bom, aí eu pus aqui o que é uma coisa prática que acontece. Que é o adolescente que está cumprindo uma LA, por exemplo. E aí ele pratica um novo ato infracional durante o cumprimento da LA e recebe uma medida de semi-liberdade. É muito comum que, após condenado pelo juiz do conhecimento, o adolescente ainda, ele vai lá pro fórum, passa na audiência do juiz de conhecimento, da vara, e aí o juiz aplica a semi. É muito comum que nesse mesmo dia o juiz da execução faça uma audiência com esse adolescente para aplicar a ele internação-sanção. Sim, são as chamadas audiências vinculadas, que não estão previstas em lugar nenhum, mas que é uma prática que os juízes fazem. Então, assim, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, assim, em vez do juiz... O que é isso? Uma forma do juiz driblar essa regra da unificação. Porque pela unificação, se ele receber uma medida mais grave, tem que unificar a LA e a SEMI e vai cumprir a SEMI. Os juízes fazem uma interpretação de que, se ele praticou um novo ato no transcurso da LA, ele estava descumprindo a LA, e, portanto, ele tem que ser ouvido em sede de execução, e o descumprimento em sede de execução seja aplicação de internação-sanção. Então, não o suficiente ele receber uma medida mais grave, como ainda pode ficar sancionado. Essa é a vara da infância. Assim, se você for chamar o que é o quê? Assim, na prática se chama vinculado. É só um exemplo prático assim, para vocês entenderem como a regra da unificação é importante, porque é o que a gente tem para contrapor esse tipo de audiência, né? Falar, não, olha, nessa data ele foi julgado pelo juiz de conhecimento que analisou as circunstâncias pessoais dele e entendeu que a medida adequada para ele era essa. Não faz sentido que se julgue um suposto descumprimento
Até que fosse o descumprimento, não faz mais sentido falar em descumprimento, já que agora a medida vai ser outra, e é mais gravosa, e vai ser outra. Então, assim, tanto faz que ele descumpriu ali, agora ele vai cumprir se ele. Enfim. E aí, nesse caso, o que a gente argumenta para que não haja a aplicação de autorização e sanção é que seja aplicado o disposto no artigo 45 e haja a unificação das medidas, não a imposição de sanção. Então, é isso que a gente pede nessas audiências. Porque é tão grave isso que às vezes pode acontecer um absurdo do tipo, o menino pega uma sanção, ele pegou praticou um novo ato, pegou uma medida de sêmen. Aí ele é ouvido na execução e a execução aplica a sanção. Aí no final da sanção, a unidade que ele foi cumprir sanção da Fundação Casa sugere a regressão. Imagina, o menino pode até ficar internado sem prazo, olha a maluquice que é. A consequência é quanto grave é. Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que pedir para aplicar a regra do artigo 45. Bom, então, além dessa questão da unificação, uma outra coisa importante de saber são as causas de extinção das medidas socioeducativas, né? Então, pelo artigo 46 da lei, as medidas socioeducativas serão declaradas extintas pela morte do adolescente, pela realização da sua finalidade, pela aplicação da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva, porque, como vocês sabem, né, as medidas podem ser aplicadas até 21 anos, é possível que um adolescente que sujeito não esteja cumprindo a medida socioeducativa, pela comissão de doença grave, que torna o adolescente incapaz de submeter ao cumprimento da medida, e nas demais hipóteses previstas em lei. Então, o artigo 46 foi um pouco infeliz, porque ele perdeu sua oportunidade de positivar a questão da prescrição das medidas socioeducativas, né? Porque poderia ser uma das causas de extinção a prescrição. O que faz com que os juízes que não gostam de aplicar a prescrição falem, olha, a lei veio posteriormente à súmula e não falou de prescrição, então a prescrição não é aplicável. O que a gente argumenta é que, como esse fala nas demais hipóteses previstas em lei, a gente vai argumentar que esse rol não é taxativo, então a prescrição é uma possível hipótese de extinção da medida socioeducativa. Mas é uma pena, assim, seria melhor se a lei já tivesse prevista a prescrição, estabelecido o prazo, como é que conta, né, que a polêmica seria menor. Mas não foi o que aconteceu. Quando a gente pede a extinção, usando aqueles princípios que eu falei para vocês da brevidade, da mínima intervenção, a gente pede com fundamento no 46.2, que a gente fala que a medida ela atingiu sua finalidade, independentemente dela ter sido executada, a finalidade almejada foi alcançada. Seja porque o adolescente não infracionou novamente, seja porque está comprovado que ele trabalha, estuda. Então, assim, a gente pede com base nesse fundamento aqui. Aí a questão da extinção em processo crime. Se ele for condenado à pena privativa de liberdade, a lei fala que o juiz deve extinguir. Se ele está apenas respondendo ao processo criminal, a lei fala que o juiz pode ou não extinguir. Tá? Então ela fala, no caso de mais de 18 anos sem cumprimento de medida responder ao processo criminal, cabe à autoridade decidir sobre eventual extinção. Então, é uma faculdade, né? Apesar de ser uma faculdade, a gente vai sempre pedir extinção, obviamente, porque temos diante de uma pessoa submetida a duas intervenções estatais diferentes, né? Processo crime e juízo da infância. E tem até uma tese institucional de defensoria nesse sentido, que fala que cabe ao defensor postular a extinção de eventual medida socioeducativa em curso na hipótese do jovem estar respondendo a processo criminal. Então, qual que é a justificativa para esse pedido? Vocês reparem que essa tese institucional é antes da lei, né? A tese de 2008, a lei é de 2012. Então, assim, a lei positivou uma série de coisas que a defesa já argumentava, por isso que ela é uma lei bem importante para a nossa população. Qual que é o fundamento para pedir? Só não precisar esperar muito para cima. A perda do objeto da medida socioeducativa, porque se o jovem está submetido à justiça comum, não há sentido que ele seja também submetido à justiça especial. Além disso, a aplicação da medida socioeducativa após aos 18 anos é absolutamente excepcional. Então, se o jovem já responde ao processo crime, não se trata de uma situação excepcional que justifica a manutenção da medida após a maioridade, né? Aí, no caso de um adolescente que abandonou a medida há muito tempo e aí pratica um crime, a gente vai suscitar a aplicação do princípio da imediatidade, né, ou brevidade, enfim,
para justificar a extinção, já que está muito prejudicado esse corpo ressocializador nos moldes do Éden. Então, sei lá, o menino nunca cumpriu a LA e aí veio a notícia de que ele praticou um crime. Qual que é o sentido de se insistir nessa altura do campeonato que ele cumpriu uma LA? Nenhum, né? Então a gente vai suscitar essa... Então a ideia é que dessa extinção, o juiz extinga o processo, a execução da medida. A execução. E ele vai responder só na área criminal. Esse, a gente está falando de casos que o adolescente está respondendo a um processo criminal. Quando eu era estagiária, eu peguei um processo de alguns... eles tinham já 18 anos, mas ainda estavam cumprindo a medida, houve uma rebelião, e aí os maiores de 18... Foram para o CDP, sim. Eles têm que ser retirados porque eles estavam respondendo por tentativa de homicídio. Então a ideia é que extinga o processo. Imediatamente eles são retirados e são levados para o CDP. Se foi decretada a prisão, né? Hoje o que acontece é que é feito o boletim de ocorrência, se a tentativa de homicídio, né, vai lá como tentativa de homicídio, se o juiz do júri decreta a prisão preventiva, ele tem que ficar no CDP, não pode cumprir prisão preventiva na fundação, né? Hoje é isso que acontece. Se o juiz dá criminal, né? Tem uma coisa do criminal. E aí a gente sustenta nesses casos que a execução tem que ser extinta. Hoje eles passam por audiência de custódia, quando é dano e tal. Se na audiência de custódia não é decretada preventiva, eles voltam para a fundação. Quando é tentativa de homicídio, normalmente é decretada preventiva pelo juiz do júri. Aí eles ficam no CDP e a gente suscita que a execução seja extinta. Mas mesmo que o juiz não decrete, eles estão respondendo, eles voltam para a fundação. Aí eles voltam para a fundação. A não pede a extinção. Podemos pedir extinção, porque ele praticou um crime. Por isso que eu falei, não seria viável pedir para ele ficar preso e não pedir enquanto ele está respondendo, se o juiz não decretou. Então, por isso que eu falei que a gente sempre vai pedir extinção no caso de responder a processo crime, independentemente da prisão. Não é o fator prisão que leva a gente a fazer o pedido, é o fator processo crime, solto ou preso. Não é pela prisão. É que a prisão, na verdade, ela impossibilita a execução, né? Se ele está preso, ele não vai cumprir medida. Então, é mais comum que os juízes extingam em caso de prisão, não tem muita polêmica. A polêmica maior que os juízes tendem a não extinguir é quando ele está respondendo solto a um processo criminal. Se ele está preso cautelarmente e é uma tentativa de homicídio, o juiz já vislumbra que ele não vai sair, a juíza não fica lá, nossa, não vou extinguir. Ela extingue e pronto. Agora, sei lá, o adolescente praticou um ato que ele não ficou preso provisoriamente. Aí a juíza fala, não, se ele não está preso provisoriamente, nada impede que ele cumpra uma LA e responda o processo. A gente vai falar, não, impede sim, não tem mais sentido, tal, entendeu? É isso. Estava nesse. Aí a suspensão na medida, que é uma hipótese que a lei trouxe também. O único caso que está previsto expressamente na lei de suspensão é o caso que já incluiu o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental, que melhora os objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso. Então, é um caso de essa é a hipótese legal de suspensão. Então, normalmente, o adolescente está lá cumprindo a medida e se verifica que por uma deficiência mental ou algum que pode ou não ter relação com o uso de drogas, mas em geral, infelizmente, tem. Ele não tem como cumprir a medida naquele momento e precisa fazer um tratamento. Aí, nesses casos, em geral, a execução é suspensa com base nesse artigo. E aí, quando ele está fazendo o tratamento, ele não tem que cumprir a medida. Quando ele sai desse tratamento, ele volta a cumprir. A lei fala apenas de deficiência mental ou associadas, mas esse artigo é aplicado por analogia em casos de acidente que impossibilite, por exemplo, o adolescente cai de moto, fica sem poder andar, não consegue ir até o local que ele tem que cumprir. Aí suspende também. Ou no caso da menina gestante que tem filho durante o cumprimento da medida de LA, por exemplo, aí ela tem como se fosse uma licença maternidade, suspende, ela fica 6 meses sem ter que cumprir, quando depois ela volta a cumprir. Aqui na capital tem uma unidade de internação feminina que tem um local para as adolescentes grávidas e que estão amamentando. Então, no caso da internação, se ela tem filho, ela fica na fundação mesmo, nesse lugar que chama PAMI. Mas se ela está cumprindo LA, a gente pede a suspensão da LA por 6 meses, aí depois ela volta a cumprir. Então, a hipótese legal é só essa, mas esse artigo, por analogia, possibilita outros casos de suspensão, mas a hipótese legal para tratamento de questões relacionadas à transtorno mental e drogadição. Bom, aí as sanções disciplinares, elas
o que está previsto na lei sobre sanção é que o defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsáveis, né, poderão postular a revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicável, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até o final do incidente. Então, assim, a sanção não é aplicada pelo juiz, é aplicada por uma comissão de avaliação disciplinar. Uma vez aplicada a sanção, ela é comunicada para o juiz. Tá? E aí, o que a gente faz é postular a revisão dessa sanção. E aí, assim, postulada a revisão após ouvir a autoridade colegiada é essa comissão que eu mencionei. Havendo provas a produzir em audiência, poderá o magistrado fazer uma audiência. Se não faz sem audiência mesmo, eles explicam por escrito o que aconteceu, e aí o juiz vê se vai rever ou não a sanção. Aqui tem uma vedação importante, que é a vedação de aplicação de sanção disciplinar de isolamento adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para garantir a segurança de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção. Então é necessária ainda a comunicação da defensora ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Então, não pode pôr o adolescente em isolamento, e se for colocar, tem que comunicar. Às vezes porque a briga, e se ele não ficar em isolamento, ele vai ser morto pelos outros, tem umas situações limites, né? E nesses casos tem que comunicar em 24 horas que ele está nessa situação de isolamento. Mas então é isso, o procedimento de sanção ele não é judicial, é só a revisão que é judicial. Então é isso, qualquer sanção tem que ser comunicada imediatamente, apesar de que a gente vai sustentar que toda aplicação de sanção tem que ser comunicada imediatamente, mas o prazo de 24 horas é só para o caso de isolamento. Mas é que tão logo a gente está com conhecimento é melhor, porque a gente pode tomar alguma providência. Se vem a comunicação que o paciente recebeu a sanção só um mês depois ele já cumpriu a pena da sanção, enfim. O máximo que a revisão vai propiciar é que aquilo não conste no processo como uma coisa negativa, mas de efeito prático não vai ter nenhum. Então o que a gente sempre vai argumentar é que imediatamente ele receba a sanção, isso seja comunicado em juízo, mas pela lei a única obrigação imediata é em caso de isolamento, não em caso de qualquer sanção. Aí, o que fala ainda mais sobre o que fala na lei sobre sanção é o que tem que ter no regimento, né? Então, que é a tipificação das infrações como leve, média e grave, a exigência de instauração formal no procedimento disciplinar, a obrigatoriedade de audiência do sócio educando, a sanção sempre tem que ter duração determinada, a enumeração das causas de atenuantes ou agravantes, a enumeração das garantias de defesa, a garantia de solicitação e rito para os recursos e a apuração da falta disciplinar por uma comissão composta por no mínimo 3 integrantes, sendo um obrigatoriamente da equipe técnica. Então, assim, não pode ser 3 integrantes da equipe de segurança, tem que ser necessariamente alguém que seja técnico, pedagogo, assistente social ou psicólogo. Então vocês veem que assim, não é no SINASE que estão previstos o que é falta grave e leve, é nos regimentos internos que vai estar previsto, e as respectivas sanções. O que o SINASE prevê é que isso tem que estar num rol taxativo, né? Porque o adolescente tem que saber previamente o que é sanção, o que é falta e quais são as suas sanções que ele pode receber. Bom, tô acabando, tá, gente? Isso aqui é muita informação e é um assunto muito específico. Mas a lei traz ainda um rol de direitos individuais dos adolescentes, que é no artigo 49, que é importante vocês lerem. E desse artigo 49, o que eu destaco, que eu já destaquei antes, é esse direito aqui, de ser incluído no programa meio aberto, quando investigado para cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido diante de ameaça ou violência à pessoa. O adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. Então, esse é um direito que a gente usa bastante para pedir a liberação dos adolescentes. Mas aí vocês leem depois com mais calma, né? Não vou ficar lendo aqui porque fica meio cansativo, mas é importante ler esse artigo para ver o que está previsto expressamente na lei. Essa parte que ele fala de 0 a 5 anos, na lei está 5 anos. Acho que eu li no livro daquele está de 6 anos. É porque é antes da Constituição esse livro dele, né?
porque agora mudou a idade, a lei já está atualizada com a idade da reforma de educação que teve na Constituição, que estabeleceu que é 5 anos e não 6. Por isso. Antes a creche, agora com 6 anos a criança já tem que estar obrigatoriamente matriculada na escola. Antes a creche era de 0 a 6 e com 7 ela tinha que estar na escola. Agora a Constituição exige a creche de 0 a 5 e com 6 ela tem que estar obrigatoriamente matriculada na escola. Isso aqui é só para estar obedecendo a mesma coisa que tem na Constituição atualmente. Bom, o que é importante de direitos individuais agora para finalizar? Que é o direito dos adolescentes de terem respeitado a sua garantia de integridade física e psicológica durante o cumprimento das medidas. Então é muito comum que hajam É muito comum que hajam denúncias de tortura e agressões dentro das unidades da Fundação Casa, né, durante o cumprimento das medidas. E aí, assim, o que a defesa deve fazer nesses casos, né? Quais instrumentos a gente tem para garantir o direito dos adolescentes a não serem submetidos a nenhum tratamento cruel, desumano ou degradante, tal como é a tortura? Um instrumento que foi uma grande conquista para nós nesse tema, acho que está no último edital, não tenho certeza, mas certamente estará no próximo, se não estiver no último, é esse provimento 45. Desculpa, ele é o 44. Tem vários errinhos formais que eu vou corrigir para mandar de novo para vocês. 44 de 2015 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ, que ele regulamenta no âmbito administrativo um procedimento específico para apuração de denúncia de casos envolvendo tortura de criança ou adolescente por ação ou omissão dos agentes públicos. Então, por esse artigo, por esse provimento, estabeleceu-se a garantia de que sempre que os juízes de direito tomarem conhecimento das notícias, indícios ou suspeitas de que uma criança ou adolescente sob custódia ou poder de agentes ou instituições públicas, inclusive instituições de acolhimento e internação, sofreu qualquer tipo de agressão ou tortura por ação ou omissão, deverá ser realizada uma audiência, em até 48 horas e exame de corpo de delito em até 24 horas. Então, para que é isso, né? É uma forma de se tentar combater a tortura, né? Então, assim, chamar aquela vítima de tortura para o judiciário, para ela ser ouvida em audiência, para ela ser apresentada na frente de um juiz e narrar o que aconteceu. E, além disso, que o exame de corpo de delito seja realizado em 24 horas para que não se perca a prova, né? Porque é muito difícil depois, nesses casos, a demora era sempre muito grande e você não conseguia provar o que de fato tinha acontecido. Então, é a garantia da oitiva judicial da vítima e da realização de exame de corpo de delito num prazo pequeno, né, que é de 24 horas. A oitiva da vítima, ela tem que contar, vai ser, então, em juízo, com a participação do Ministério Público, da Defensoria, sempre sem a presença de agentes, né, que fazem a escolta, e, se possível, gravada, né? Porque é muito importante, às vezes, o adolescente está visivelmente machucado, então é importante que o ato seja gravado para ter muita dessa prova. E aí, enfim, esse provimento a gente usa muito na execução, porque são muitos casos de tortura e ele é nosso principal instrumento, assim, do dia a dia. A gente pede essa oitiva judicial, produz essa prova em juízo para depois pedir as providências, que é muito diferente eu, defensor, ir lá colher uma declaração do menino falando que foi agredido, e esse menino falar na frente de um juiz, de um promotor, num ato judicial que foi agredido, quem foi, tudo isso, né? Então esse provimento estabelece isso, e aí fala que depois de recebimento dos laudos do exame de corpo de delito e da oitiva judicial da vítima, se houver indícios de agressão ou tortura, independentemente da remessa de informação para os juízes corregedores, órgãos correcionais de outras instituições ou ao Ministério Público, o juízo deverá necessariamente requisitar a instauração de inquérito à autoridade policial competente, remetendo-lhe as informações dos autos disponíveis. Então é como se fosse um incidente cautelar de produção de prova ali, que é feito na execução, para depois garantir a apuração do crime de tortura. Então, considerando que nosso dever, né, é atuar para garantir o respeito aos direitos do adolescente, que esse é um direito comumente violado, esse é um instrumento muito importante. Além disso, né, a Defensoria é legitimada para propor ação civil pública, né, e pode propor uma ação civil para
afastar eventuais funcionários envolvidos e até no limite fechar unidades da Fundação Casa, em caso de que há muitas denúncias de agressão, e além também a possibilidade de acionar organismos internacionais, porque os tratados que envolvem direito da infância e também o protocolo de tortura, que institui os mecanismos nacionais de prevenção e combate à tortura, também garantem que o adolescente tem que cumprir a sua medida independentemente sem sofrer nenhum tipo de violência. Então a gente pode também acionar os órgãos internacionais. Então, acho que essa é uma coisa prática que a gente faz muito, e como eu falei para vocês no começo, acho que se a prova é feita por algum defensor que está atuando, assim, possivelmente ele tira as questões do cotidiano dele, né? Então é importante saber que isso é uma coisa muito comum. O defensor de execução faz, usa esse provimento, se depara com situações de violência. A família notifica quem? O menor? A defensoria. Por exemplo, a família vai lá num dia fazer a visita e viu que o menino está machucado. Ela vai na frente da defensoria e a gente pede audiência nesses termos. Ou o defensor está realizando a sua visita normal e vê um adolescente machucado. Aí é assim que é suscitado. Sempre através da defensoria. Em tese não precisava ser, né? Mas na prática, em tese o Ministério Público poderia também, o juiz quando for fazer visita, o próprio técnico da entidade de atendimento. Mas se ela fizer uma reclamação na fundação, por exemplo? Dificilmente vai dar alguma coisa, né? A defensoria pede o afastamento do funcionário envolvido, mas a fundação não responde? Então, normalmente assim, a defensoria pede o afastamento. A defensoria tem uma discussão se ela é legitimada para propor ou não um procedimento de apuração de irregularidade em unidade de atendimento. E esse procedimento é o que pode culminar no afastamento de funcionários. Então, assim, para a Fundação Casa, a gente não atua nos procedimentos na corregedoria da Fundação Casa. O máximo que a gente faz é levar conhecimento e sugerir isso. Mas a gente não pode postular e depois entrar com recurso porque é um âmbito administrativo da Fundação Casa. Junto ao juízo corregedor, há essa discussão se a gente pode suscitar esse procedimento de apuração de irregularidade. A juíza corregedora atualmente não aceita a nossa capacidade de postular isso. Então nos resta pedir isso via ação civil pública. E aí via ação civil pública o juiz determina o afastamento e a fundação tem que cumprir, né? E ele afasta. Mas a fundação em si não vai responder? Não, vai responder. De forma nenhuma. Não. Como assim? O funcionário é afastado, mas a fundação não responde pela irregularidade. A fundação, você está dizendo a entidade, a Fundação Casa em cima do... Não, então, a responsabilidade vai ser pessoal de quem praticou aquele ato, né? Pode inclusive ser afastada a presidente da Fundação Casa no limite, se ela não garantir que aqueles funcionários sejam afastados, e também cabe ao defensor depois entrar com uma ação de indenização contra o Estado, né, no caso, no caso de tortura. É dessa forma que vai se dar na prática. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa?